A paz do Senhor, nós vamos dar continuidade à nossa leitura das mulheres notáveis. E hoje nós vamos falar sobre Sara, espera por ser mãe das nações. Então, o versículo está em Gênesis 21:7, que diz assim: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho na sua velhice. É difícil dizer o que é mais incrível: que Sara tenha engravidado aos 90 anos ou que ela e Abraão, naquela idade, ainda estivessem esperando ter um filho. Ao observar a trajetória deste casal, vemos que por diversas vezes Abraão e Sara abriram mão da integridade para obter segurança e controle das situações adversas que vivenciaram. Houve ocasiões em que Abraão confiou nos egípcios em vez de confiar em Deus, chegando inclusive a mentir, dizendo a Faraó que sua esposa era sua irmã. Entretanto, Sara também tinha suas falhas, e uma das mais memoráveis aconteceu justamente depois que Deus fez aliança com Abraão, quando ela decidiu assumir as rédeas da situação. Sara disse ao seu marido: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de sua esposa, e o resultado disso? Um desastre. Agora tinha um herdeiro, porém não era o filho da promessa, uma tentativa da carnalidade em realizar aquilo que somente Deus pode fazer. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Ana Paula e toda semana nós estamos aqui para fazer a leitura de alguma história cristã para nossa edificação, tá bom? Então, nós já temos 2 vídeos deste livro aqui, ok? E nós vamos agora, toda semana, toda segunda-feira, eu estarei postando um dos capítulos para cada um, para que a gente realmente entenda o que Deus quer para cada um de nós. Muitas vezes nós reclamamos, nós mulheres reclamamos do nosso casamento, dos nossos filhos, mas a gente esquece que infelizmente fomos nós que escolhemos essa situação, né? E em nenhum momento a gente pergunta primeiro para Deus o que Deus queria para a nossa vida. E depois que a gente está naquele caminho, às vezes a gente quer tomar um posicionamento que não é de Deus. Então nós temos que aprender a esperar em Deus. Então, continuando, diz assim: Nossa vida é marcada por decisões e toda decisão traz consequências. Existem as que não nos afetam, mas há aquelas que afetam além de nossa vida, a nossa família, o nosso trabalho e até mesmo os nossos sonhos. Por isso, precisamos ser sábios ao tomar decisões, para que sejam corretas e principalmente guiadas pelo Espírito Santo. É importante sabermos qual caminho Deus tem traçado para cada um de nós e jamais responsabilizá-lo pelas decisões erradas que tomamos. A condição humana de Sara, mesmo que pautada em seus erros, pode servir de encorajamento, nos possibilitando aprender algumas lições. Passamos por momentos em que queremos que a vida siga do nosso modo e não segundo a vontade de Deus. Passamos por situações em que pedimos ao Senhor, que é soberano, para sairmos do assento do carona e assumirmos o lugar do motorista. Mas graças a Deus que nos protege de nós mesmos. Ele sempre soube de todos os erros que iríamos cometer e ainda assim nos escolheu amar antes da criação do mundo. Não importa o quanto estraguemos as coisas, o plano da salvação do Senhor nunca é frustrado e sua graça jamais é ameaçada. Portanto, em momentos assim, quando o coração nos impulsionar a tomar as rédeas da vida, lembremos dessa matriarca. Se algum dia se perguntar de que forma o Senhor poderia usar sua vida para mudar realidades, apesar de suas predileções,
Lembre-se de Sara. Ao olharmos para tamanha promessa vinda do Senhor a este casal, questionamos: é isso que chamaríamos da confiança no Criador? Conseguiriam construir uma nação sobre esse tipo de fé? Na realidade, Deus sempre é capaz. Ele usa o que é bom, perdoa e transforma o que está errado, e usa Abraão e Sara para mudar a história. Eles tomaram inúmeras decisões desastrosas. Entretanto, Abraão também tomou uma atitude pela sua família que transformou tudo. Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Sara e Abraão não desistiram de confiar em Deus. Pelo contrário, creram na promessa em vez de se concentrarem nos problemas que por muitas vezes eles mesmos criaram. O nome de Sara não é a única coisa que Deus muda em sua vida. Ele muda seu modo de pensar, sua fé e a forma como define a palavra impossível, acima de tudo. Modifica a atitude dela quanto ao que significa confiar no Senhor. Um ano mais tarde, após terem recebido a notícia por anjos de que Sara teria um filho, o Senhor foi bondoso e, como lhes dissera, fez o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época estabelecida por Deus em sua promessa. Então, se Deus tem uma promessa para você e ela ainda não se cumpriu, você tem que esperar essa promessa. Porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então você não pode deixar de lutar. Lute, continue orando, continue firme. Eu não estou dizendo que é fácil, tá? Mas nós temos que continuar tentando, um dia de cada vez, porque a cada dia basta o seu mal. O Senhor abençoou Sara e Abraão por confiarem nele. A mulher que usou o berço vazio para alimentar a tensão, a discórdia e a dúvida em seu lar, agora carrega um filho em seus braços. O filho da promessa. Promessa essa sustentada pelo eterno Deus. A atitude de esperar no Senhor pode ser prova evidente pela qual o testemunho de Sara tem ensinado a muitos de nós que Deus sempre tem o melhor. O significado de esperar expressa o sentido de confiança e expectativa. Quando a Bíblia nos ensina sobre esperar no Senhor, isso significa ter plena esperança em Deus, uma espera gerada em fé. Consequentemente, aquele que espera no Senhor não desiste no meio do caminho. No entanto, tem por certo que no momento adequado o socorro divino virá. O apóstolo Paulo escreve que devemos nos gloriar também nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. Essa esperança, porém, jamais traz confusão e não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Então, gente, muitas vezes nós, naqueles momentos terríveis que todas nós passamos, a gente diz assim: ah, Senhor Deus, dá-me paciência para aguentar isso. Mas olha só o que a palavra de Deus diz sobre dar paciência. O que produz paciência, gente? É a tribulação. Então, se eu peço para Deus me dar paciência, Ele vai me dar mais tribulação, para poder eu aprender a ter paciência, tá? E olha só, o que a paciência produz? Ela produz experiência. O que isso significa? Significa que eu vou estar passando por aquela tribulação. Aí, digamos que eu tive vitória. Então, a próxima tribulação que vier para mim, eu já vou estar com paciência para esperar, eu sei que essa tribulação vai passar. Então, isso gerou em mim uma experiência. E o que a experiência vai produzir? Produz a esperança. Porque daí, com a experiência que eu tenho de que aquela tribulação vai passar, isso já é a esperança que o Senhor está me dando, que eu tenho que ter calma, porque aquilo ali passa.
o Lodebar não vai ser para sempre. Uma hora eu saio do deserto. E essa esperança jamais vai trazer confusão e não vai nos deixar decepcionados, porque nós acreditamos, né, que nós vamos ter a vitória em Cristo, não no nosso tempo, mas no tempo certo para nós. O Senhor sempre cumprirá suas promessas, nos mostrando que o Pai concede graça àqueles que dela necessitam. Vemos que Ele está conosco e intervém em nossa vida, mesmo quando tentamos agir contra a sua vontade, cuidando de nós quando confiamos a Ele as bênçãos que vêm de suas próprias mãos. Vamos orar? Obrigada, Senhor, pelo teu perfeito sentido de tempo. Nunca atrasas o cumprimento das tuas promessas, que possamos crescer em fé enquanto aguardamos pacientemente pelo que vais fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Então, até semana que vem, com o capítulo 4 do nosso livro. Compartilhe a nossa mensagem. Né? Ao invés de você estar na televisão, vendo o que não presta, vendo novela, ocupe o seu tempo escutando a palavra de Deus. Tá? Coloque na hora que você estiver fazendo almoço, que você estiver lavando uma louça, colocando roupa na máquina, enquanto você limpa a sua casa, ou enquanto você está no seu escritório, coloca o fone de ouvido. Ah, uma mensagem rapidinha, tá bom? Então dá um joinha e compartilha e até a próxima semana. Amém? Que o Senhor, o sangue de Jesus Cristo, te cubra e te dê a paz. Em nome de Jesus.